E eu não falei pra vocês que o amor era a resposta o tempo inteiro? Como a gente já tinha previsto na live ou no vídeo anterior de resenha, esse episódio inteiro foi focado em um flashback e a personagem principal é a Gemma. A gente começa o episódio no dia em que o Mark e a Gemma se conheceram, na faculdade Guns, onde eles trabalhavam juntos. Eles se encontram durante uma daquelas campanhas de doação de sangue, e mesmo eles trabalhando no mesmo local, eles nunca se conheceram antes. E como sempre, o Mark é o maior galã do universo, ele consegue conquistar a Gemma com algumas piadinhas ali. A Gemma diz que está estudando os temas de conversão religiosa no livro A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Esse é um livro que fala muito sobre a vida, a morte e o que você faz para dar um sentido para ela. Então provavelmente a Gemma está procurando nesse livro elementos que evidenciem essa conversão religiosa do autor dentro da narrativa. Enquanto isso, o Mark tá corrigindo o trabalho de algum aluno e eu adorei o nome do trabalho, que é All Quiet in the Western Blunt, que é uma piada com o filme All Quiet in the Western Front, só que ele trocou ali o front por blunt pra poder fazer a piadinha. Um cigarrinho de maconha. Porque o verdadeiro tema do trabalho é sobre o uso de drogas ilícitas na Primeira Guerra Mundial. E logo nessa cena você vê que não dá pra escapar da Lumon, porque até a empresa de coleta de sangue tem a logo deles. E essa logo aí, que a gente sempre fica achando que talvez seja uma gota de água ou uma lágrima, talvez possa ser apenas uma gota de sangue para representar também o jeito que a Lumon trabalha com manipulação genética. Então a gente sabe que agora eles têm o sangue da Gemma e do Mark. Esse episódio se separa basicamente em dois núcleos, os dois protagonizados pela Gemma. Um deles revela pra gente quem era a Gemma no passado, enquanto o outro mostra como que tá a Gemma agora. Essa cena da transfusão de sangue logo transiciona pra uma outra sequência dela tendo o sangue tirado, só que dessa vez por uma enfermeira que a gente nunca viu antes, numa sala toda branca, e parece que estão fazendo experimentos na Gemma. Então tudo aquilo que a gente já teorizou nas lives sobre toda a Lumon ser, na verdade, uma grande fachada para um mundo muito maior no subsolo, talvez seja o caminho que a série vai seguir, porque faltam apenas 3 episódios e ainda vai ter uma terceira temporada. Eles vão ter que começar a revelar cada vez mais coisas absurdas, porque do jeito que tá indo, as coisas estão só escalando. Então eu tô achando que lá embaixo tem uns laboratórios, e nesses laboratórios estão recriando pessoas. Então a Gemma, por exemplo, ela deve estar lá embaixo sendo treinada. Aí pra clonar várias pessoas, né? Pode ser clonar, pode ser pra, tipo, pegar essas pessoas, tipo a Gemma, sabe? E ficar fazendo testes nela. Então, será que a Gemma, eles não ficam toda hora reativando ela? Porque toda hora ela fala, eu só sou acordada para essas sessões de terapia de meia hora. Então, se ela só é acordada para a sessão de terapia de meia hora, onde ela dorme? Vai que depois aparece, tipo assim, aparece a Casey e aparece outras pessoas, tipo a senhorita Casey, só que tipo com aquelas roupinhas futuristas. Alguém já viu A Ilha, do Michael Bay? Qual que é a história da ilha? Na ilha, são pessoas criadas, cópias das versões lá de cima, só que elas são feitas, tipo, pra vender órgãos delas. Então, por exemplo, eu sou um cara rico, e eu tô ficando velho, e meu pulmão tá ruim. Eu tenho um clone meu, e coloco lá embaixo, e esse clone meu tá sendo alimentado, tá sendo cuidado, não sei o que, com o melhor possível. Quando eu precisar do rim, eles vão levar o meu lá pra cima e vão me dar o rim. O que o Kier quer? Ele quer retornar. E o que eles querem? Vida eterna. O que eles podem estar fazendo? Eles podem estar recriando órgãos, pessoas. Nessa cena você vê que tem um quadro de testes com vários bodes desenhados, que de novo pra mim eu acho que entra mais naquela coisa da série tentar criar uma ambientação bizarra e absurda, mais do que ser realmente uma pista de uma coisa que vai acontecer. Eu acho que isso não tem nenhuma... Eu não acho que isso tem uma conexão muito forte, além de ser apenas uma referência temática do quanto a Lumon é estranha. A enfermeira dá umas 2 pedras, ou seja lá o que for ali, na mão da Gemma pra ela poder medir alguma coisa dela, e pela máquina dá pra ver que ela tá medindo a quantidade de aflição da Gemma, ou seja, que no inglês é aquele temperamento que eles chamam de wow. Essa não é a parte mais estranha de verdade dessa consulta com a enfermeira. Ela faz uma pergunta aparentemente aleatória pra Gemma. If you were caught in a mudslide, would you be more afraid of suffocating or drowning? E eu só consegui pensar em 2 coisas. A primeira coisa que parece muito é aquele teste do Voight Kampff, do Blade Runner. You're watching television. Suddenly you realize there's a wasp crawling on your arm. I'd kill it. Mas a segunda coisa que não saiu da minha cabeça e que eu tô acreditando que seja um jeito do Ben Stiller fazer piada com isso, é que isso tá parecendo uma grande terapia da cientologia. Essa cena inteira parece aqueles testes que a igreja de cientologia faz, igual representado no filme O Mestre. Na cientologia eles acreditam que conseguem acessar vidas passadas e acabar com doenças através dessas experimentações com a consciência e o equilíbrio emocional. E assim como o pessoal da Cientologia, a equipe da Lumon usa uns equipamentos ali que não servem pra porcaria nenhuma. E parece que finalmente descobrimos o que a Gemma tá fazendo no andar de testes. Parece que a Lumon, na verdade, está simulando momentos de desespero ou de medo ou de angústia na Gemma.
Eu não sei se todas as experiências dela são ruins de verdade, porque talvez só são mostradas essas 6 salas que são de aflição, de coisas ruins acontecendo, porque ela tá sendo testada pro WoW, pra aflição. Será que ela não fez teste também pros outros temperamentos, como alegria, malícia? Ou será que a Gemma só faz testes pra esse temperamento? A gente vê que na frente do quarto da Gemma tem um outro quarto fechado, então a gente não sabe o que está acontecendo ali. Será que tem outras pessoas fazendo testes naquele andar? Será que é só a Gemma? Mas sabemos que antes dela chegar no setor onde mostram as salas que ela trabalha, tem um quarto na frente do quarto dela que não é aberto. Ao longo do dia ela é colocada dentro dessas salas que levam o exato nome dos arquivos dos documentos que o pessoal do MDR está refinando. Então aquelas pastas que a gente tinha visto antes, como Wellington, Allentown, o tal do Cairns, que eu não conseguia falar de jeito nenhum, todas essas pastas são a representação de uma sala que existe no andar de testes. E a Gemma é basicamente o rato de laboratório deles, porque ela entra em cada uma dessas salas e passa os seus sentimentos lá pra cima pro pessoal do MDR. Nesse episódio específico é dito que ela foi em 6 salas, mas a gente só vê de verdade ali e dá um foco em 3. A primeira delas é a sala do dentista, a segunda delas é uma sala de turbulência num avião, e a terceira delas é um dia de Natal. Essa primeira sala, chamada de Wellington, é a sala do dentista, e ele é aquele mesmo doutor que apareceu num episódio anterior carregando a bandeja e pegando o equipamento dentário. Então isso comprovou que ele realmente estava levando o equipamento para poder fazer essa simulação com a Gemma na sala de dentista. É o mesmo cara, e aqui é confirmado que o nome dele é o Dr. Mauer. Um detalhe muito importante nessa cena é que ela diz que ela quer uma pausa e que acabou de sair dali. Mas o doutor diz que já fazem 6 semanas que eles não se consultam. Na saída, a enfermeira diz que a Gemma ficou lá 2 horas. Você vai notar um padrão da Gemma sempre entrando nas salas e dizendo que acabou de sair dali. Isso é outra teoria que está confirmada das mentes fragmentadas, onde na verdade eles não separam apenas a pessoa entre o Auri e o Winnie, eles separam em várias partes. Então cada vez que a Gemma entra numa nova sala, uma nova personalidade é criada, uma nova consciência, uma nova memória é criada do zero. Antes de ir para a segunda sala, que é a da turbulência dentro do avião, ela nota que eles abriram uma nova chamada Cole Harbor. Na segunda sala você nota um outro padrão. É que o Dr. Mauer, ele sempre está interpretando o coadjuvante nessas simulações com a Gemma. Na primeira vez ele foi dentista, agora ele é um comissário de bordo. E na terceira ele parece ser o marido dela, ele tá com um visual muito parecido com Keir Egan, e ele tá fazendo ela escrever umas cartas de agradecimento por ter recebido ali uma máquina de rejunte, ou que tira rejunte, alguma coisa assim. Eu botei de Grout, eu acho que é um tirar rejunte, não? Eu não sei se... O que você vai querer tirar o rejunte? Acho que é pra limpar ele, sabe? Não sei, tá bom o que eu falei, né? Você vê nessa parte que a grafia dela tá bem ruim, porque obviamente ela escreve com a mão direita. Nessa sala que ela tá, você vê uns objetos que parecem ter saído de uma impressora 3D. E esses devem ser provavelmente os exatos objetos que a equipe de ótica e design faz e leva pro centro de exportações, e o centro de exportações leva pro andar de testes. Naquele amontoado de coisas impressas ali, você consegue ver o trombone que aparece na cena de abertura saindo do copo do Irving. Como eu mencionei anteriormente, o Dr. Mauer tá com um visual idêntico ao do Keir Egan, então será que eles estão tentando nessas salas tirar memórias da Gemma e colocar memórias da história do Keir Egan? Porque de repente ela tá interpretando ali a Imogen, que é a mulher do Egan. Eu acho que talvez seja essa coisa deles estarem tentando trocar uma memória, porque essa simulação termina com ele dizendo que a ama e espera que ela responda de volta, como se estivessem recriando uma cena importante. I love you. I love you. Isso pode ser simplesmente um caso dele estar gostando dela, porque ele admite depois que gosta dela, e até o Sr. Drummond vê isso, mas depois a gente vê uma cena da Gemma dizendo que ama o Mark, e o Mark não responde de volta. Então será que eles também estão usando essas memórias dela que já existem? Talvez eles tenham acesso às memórias e estão tentando recriar de um outro jeito para apagar as que ela tem? Talvez isso possa ser, talvez uma forma de aflorar mais as emoções da Gemma por conta da reação dela a essas situações. Porque, por exemplo, ela odeia escrever cartões de agradecimento. Então isso talvez seja uma cena criada para poder trazer um pouco mais dessa raiva da Gemma, desse ódio que ela sente por esse ato. Além do andar de testes, a gente conhece um outro departamento que a gente não sabe ainda muito bem se fica abaixo do andar de testes ou se fica entre ele e o andar de ruptura, mas a gente vê esses 4 novos personagens que parecem estar emulando a equipe de refinamento. A gente tem uma cópia do Mark, uma cópia do Irving, uma cópia do Dylan, uma cópia da Halle. Eles assistem tudo que o pessoal da equipe de refinamento faz. Eles não só têm acesso à câmera do monitor deles, como também têm acesso à porcentagem e a quantidade de cada pasta que eles fizeram. O Drummond, que está observando eles, pergunta se as barreiras de ruptura estão funcionando. Nesse caso, ele está falando da Gemma e se o chip dela está funcionando toda vez que ela entra numa sala nova
e assume uma nova personalidade. É durante uma sessão de raio-x com o Dr. Mauer que a Gemma tem uma conversa com ele e eu acho que ali talvez tenham entregado qual que é o verdadeiro propósito da Lumon. O doutor pergunta se ela lembra alguma coisa das salas e ela afirma que não lembra de nada. Porém ele menciona que o grande Kier vai tirar a dor de todas as pessoas do mundo, seja o Mark ou a Gemma, como ele tá fazendo agora. E isso entra na minha teoria principal do que eu acho que vai ser o grande propósito da Lumon e a desculpa dela que vai fazer com que a ruptura seja aceita no mundo inteiro. Eu acho que nesse caso a série tá pegando emprestado do clássico Admirável Mundo Novo. Quando o Dr. Mauer fala que vai tirar a dor das pessoas, eu acho que ele tá sendo literal. Eu acredito que o grande propósito da Lumon seja erradicar a dor da humanidade. Você vê em vários momentos a ruptura sendo vendida como uma coisa que vai mudar completamente a vida das pessoas, mas também vai fazer ela ser mais fácil. Nós já vimos isso em ação com a mulher do senador que decidiu fazer a ruptura só para não sentir as dores do parto. Tem o Burt, que aparentemente fez a ruptura para poder esquecer que ele era uma pessoa má, e o Mark para poder esquecer a Gemma. E vale lembrar também que o Kier Egan trabalhava numa fábrica de éter, e o éter já foi muito usado no passado como uma forma de anestesia. Então será que o grande plano de dominação mundial da Lumon vai começar com ela realmente prometendo e entregando essa ideia de erradicar a dor e acabar com a dor das pessoas, para na verdade esse ser o primeiro passo para uma dominação mundial? Depois disso tem uma hora que o Dr. Mauer fala pra Gemma que o Mark já se casou e tem até uma filha do lado de fora. Ele provoca ela dizendo que talvez ela também deveria seguir em frente e que talvez ela já tenha conhecido alguém interessante em uma das salas. É nessa hora que ela tá cansada de ouvir ele dar uma cadeirada no cara. Você não é homem? Não dá pena. Vai. A Gemma pega o crachá dele, foge pro elevador e a gente tem uma das cenas mais tristes da temporada, que é quando ela finalmente consegue voltar pro andar de ruptura, mas quem encontra ela lá é o Sr. Milchick. E o Sr. Milchick que a gente defendeu tanto, a gente amou tanto, elogiou tanto, voltou pra escala de puramente vilão, não tem como defender mais ele, e é isso que dá a gente confiar em homem. Desculpa, eu esqueci uma coisa que você merece. Enquanto isso, do lado externo, tá a Regabi e a Devon tentando lidar ali com o corpo semi-morto ali do Mark. A Regabi já revela pra Devon que o Mark tá fazendo a reintegração e que a Gemma tá viva, mas ela ainda tá falando daquele jeito misterioso, que não entrega informação nenhuma, então a Devon fica indignada e ameaça ligar pra Cobell. A Regabi não aguenta mais esse trabalho, joga a toalha pro alto, vai embora com as coisas dela e fala que se chamar Cobell, ela não aparece nunca mais. E fica ali o Mark deitado no sofá sonhando com a Gemma. É nesse momento que a gente vê várias sequências de como era a vida deles antes da ruptura e antes do acidente. A gente vê, por exemplo, o Mark visitando a Gemma na faculdade, mas ela diz que está muito ocupada com uma palestra sobre Haji Murad, que é mais um romance do Tolstói sendo mencionado nesse episódio, o que faz todo sentido porque ela trabalha com literatura russa. Nessa cena ele dá de presente para ela uma fazenda de formiga que segue essa estrutura que lembra aquelas antigas cidades subterrâneas interligadas que serviam de moradia ou de planejamento tático. Isso pode ser uma outra alusão visual à forma que o prédio da Lumon funciona, com pessoas realizando diversos trabalhos em setores específicos do jeito que a gente já viu, só que numa escala muito maior do que a gente está imaginando. A gente tem aqui uma montagem com um casal evoluindo e várias sequências de flashback filmados em película. A imagem é muito bonita, você consegue ver aquele granulado, aquela sensação que passa mais aquela ideia de ambientação nos anos 60, 70. Eu não tenho muita certeza se essa é a mesma casa dele, mas dá pra ver o enorme contraste entre a vida anterior que ele tinha, mais idílica, morando ali com várias plantas, e ele se transformando nesse cara com a casa completamente vazia, não tem nem alimento na geladeira direito, não tem nenhum livro, não tem nenhuma cor, nenhuma vida. Durante um jantar de família com a Devon e o Rickon, eles conversam sobre uma viagem que fizeram pro Everest e a Gemma menciona um local chamado Chomolungma, que era como eles chamaram o Monte Everest antes dele receber esse nome homenageando um pesquisador inglês. E essa palavra, Chomolungma, significa a deusa mãe da terra, o que é bem simbólico na cena porque é quando descobrimos que a Gemma está grávida. Infelizmente, essa sequência bem alegre é cortada pelo momento em que a Gemma perde o bebê. Nessa cena que ela está dentro da banheira e é confortada pelo Mark, você vê que durante a conversa deles a água, ao invés de estar caindo, ela está subindo, ela está meio que em reverso. Isso lembra bastante a forma que as memórias funcionam no filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, onde eles usam esse efeito de reverter o filme para passar a ideia de que as memórias do casal estão sendo apagadas. O próximo passo para o casal é ir numa clínica de fertilização. E quem aparece rapidinho observando os dois chegando na clínica? O Dr. Mauer.
Será que nesse ponto da história ele já conhecia a Gemma, ou ele viu ela como uma potencial candidata para o experimento da Lumon? O que, de novo, evidencia que a Lumon está conectada até a clínica de fertilização, porque você vê a logo da Lumon no formulário que a Gemma está preenchendo, e tem uma palavra do lado escrito Budsman, que uma rápida pesquisa no Google mencionou ser a tradução do alemão para a palavra bicho-papão. Bicho-papão? Do jeito que o layout da sala de espera da clínica é o mesmo que a do quarto da Gemma no laboratório, eu não acho coincidência nenhuma a Lumon estar conectada a todos os elementos daquela cidade. Basicamente, ela privatizou uma cidade inteira, então não tem como você fugir da Lumon. Todo mundo ali trabalha para ela, todo mundo observa por ela. Uma das etapas para poder fazer o procedimento de fertilização da clínica, aparentemente, é esse teste psicológico, meio uma coisa Rorschach, onde a Gemma recebe uns cartões em casa e precisa interpretá-los. E você vê que são réplicas dos cartões que a equipe de óticas e design faz, e ela tá analisando exatamente aquele que o Dylan pegou na primeira temporada. A interpretação dela do cartão é que, na verdade, esse é um homem lutando contra ele mesmo. Será que isso é apenas uma coisa metafórica, ou Mark vai ter que lutar fisicamente com a sua cópia do subsolo? Nessa hora ela também menciona pro Mark que não é pra ele se preocupar muito, porque esse provavelmente é um daqueles testes onde você tem que decidir se você tá vendo um coelho ou um pato. Teve uma época que isso viralizou na internet, como tudo viraliza, mas isso é um experimento real para testar a percepção das pessoas. E isso não é apenas uma referência aleatória, porque se você for notar lá na sala do Miltic, ele tem uma estatuazinha representando exatamente esse dilema do coelho e do pato. É durante essa época que você nota que a relação do Mark e da Gemma já não tá muito bem, ela tá ficando um pouco mais fraca, mas aquela teoria de que eu achava que ele seria um marido violento pelo menos não se concretizou. Você vê ele desmontando o berço porque eles não podem ter a criança, e dá pra você notar que é nessa época que o Mark voltou a beber, porque em todas as sequências daí pra frente você vê um copo com bebida alcoólica em algum canto do cenário. E aí você vê a última cena que os dois interagem de verdade. A Gemma tá saindo pra participar de uma noite de jogos com a Devon e o Rickon, mas o Mark diz que tá muito ocupado trabalhando e não tá com vontade de sair. Ela vai embora e se despede dele, diz que o ama, ela tem que voltar e lembrar ele de dizer eu te amo de volta. Hora depois dessa despedida, o Mark recebe a polícia na sua casa avisando que a Gemma morreu. Essa é uma cena muito triste, mas ao mesmo tempo também é outra sequência filmada de um jeito muito belo, onde a diretora mostra o exato momento que os dois perceberam que não vão se ver nunca mais. E o episódio termina com o Mark acordando e aparentemente lembrando de tudo que aconteceu no passado com a Gemma e também tudo o que tem acontecido no andar de ruptura. Parece que realmente o amor transcende a ruptura. Well, maybe love transcends severance. Esse episódio foi dirigido pela Jessica Lee Gagne, que antes fazia a fotografia da série. Essa é a primeira vez dela dirigindo e pra mim esse foi o melhor trabalho de câmera da temporada até o momento. Foi o que melhor explorou os espaços da série e também o drama das personagens. E o próximo episódio vai ser dirigido de novo pelo Ben Stiller, e vai se chamar Doce Vitríolo. O que esse título quer dizer? Tem um vídeo que eu falei exatamente o que quer dizer vitríolo, por que o título desse episódio e o que eu acho que vai acontecer nele. Diz aí nos comentários o que você achou desse episódio, se ele também quebrou seu coração, o que você achou da Gemma, se agora você é time Gemma ou continua time Halle. E não esquece de participar da nossa live de debate na segunda-feira, 9 da noite. Para isso é só você curtir o vídeo, seguir o nosso canal, virar membro dele ou apoiar o nosso projeto. Até a próxima, tchau!